Nesse vídeo eu gostaria de mostrar um padrão que existe em vários grupos religiosos com crenças apocalípticas, que é a ressignificação de datas de eventos apocalípticos quando essas datas falham. Para demonstrar esse padrão, eu vou usar um cara que está se tornando popular em diversos podcasts brasileiros, que é o escritor Daniel Mastral. Eu vou rodar um trecho da entrevista que o Mastral deu ao Flow Podcast, onde ele fala sobre esse suposto grupo de satanistas do qual fez parte e a data que esse grupo espera tomar o poder mundial. Vamos ao trecho. E eles tinham vários planos, assim. Então, assim, eles acreditavam no Apocalipse, né? No Apocalipse, que é descrito na Bíblia e tal. Eles punham uma data específica? Sim, eles têm um calendário, uma linha de tempo, né? Um calendário. Quando que acaba o mundo? Bom, não sei, quando acaba eu não posso te afirmar quando acaba. Não, mas no calendário assim, deles. No calendário deles começa o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Ih, caralho, eu vou estar vivo. Caralho, é tipo, daqui a 2 anos. É. Pô, e a gente achou que já tinha vivido a desgraça agora com essa porra dessa pandemia. Não, vai vir uma pior. Uma pandemia pior? É, o plano era esse. Entendi. Não sei, até então, o que eu tenho falado nos vídeos tal, na linha de calendário que eles têm, tem acontecido. Com a permissão de Deus, evidentemente, né? Porque o apocalipse vai acontecer, nós não vamos impedir que aconteça. Então, eles têm essa data aí, 31 de outubro. Se você for olhar no espaço-tempo, né, dado o futuro todo, certeza que o mundo vai acabar. Mas se começar dia 31 de outubro... 31 de outubro... É o princípio do fim. Né? Aí começaria assim, sugeria uma pandemia extremamente violenta no mundo, né? Extremamente letal. Essa atual pandemia é só um ensaio, é um laboratório isso aqui. Não, então vazou realmente de laboratório, foi preparado para isso, tal, solta, espalha no mundo inteiro, né? E aí deixa a população agora mais obediente. Então todo mundo vai tomar a picada, né? Todo mundo vai ficar em casa, né? Agora, então está treinando. Até mesmo quando você vai num local aferir a temperatura, né? Você estende a mão direita, né? E a Bíblia diz que vai ter uma marca, né? Na mão direita ou na testa, né? Então ninguém vai poder comprar, vender se não tiver essa marca na mão direita ou na testa. Certo. Então o Mastral diz que o grupo tem como data de início de tomada de poder o dia 31 de outubro de 2023. O problema é que essa não é a primeira data que o Mastral afirmou ser o início do fim pelo suposto calendário satânico. Vamos voltar 20 anos atrás e ver o que o Mastral disse no primeiro livro que ele lançou, chamado Filho do Fogo. Nesse livro lançado em 2001, Mastral conta ter feito parte de um grupo satânico chamado Irmandade. Ele narra ter participado de um congresso onde líderes dessa seita informaram a ele as datas do tal calendário estratégico do satanismo. Vou ler um trecho aqui, abre aspas. A partir do ano de 2022, apresentaremos ao mundo o falso anticristo. Fecha aspas. Então haveria um falso anticristo que apareceria no mundo em 2002. Depois ele segue falando sobre os satanistas que seriam infiltrados na política brasileira e dá as datas. Abre aspas. Os que faltarem entrarão nas eleições de 2000 e no mais tardar em 2002, alavancados por aqueles que já estão em seus lugares. Fecha aspas. Aí ele prossegue contando os anos que foram citados no tal congresso satânico. Abre aspas. Enfatizou-se muito os anos de 1998, 2002 e 2006. Fecha aspas. Depois de falar que o falso anticristo apareceria em 2002, ele conta quando apareceria o verdadeiro anticristo. Então, abre aspas. Em 2006 se levantará o verdadeiro, e nessa ocasião a igreja de fato estará desfalecida. Fecha aspas. E para terminar, o livro conta qual a idade e o ano em que o anticristo apareceria com poder. Abre aspas. Ele tem sido mantido guardado e escondido, está sendo muito bem treinado para se levantar com poder, aí repara que poder está escrito com letra maiúscula, na virada dos 35 para os 36 anos em 2006. Fecha aspas. Ou seja, fica claro nesse livro, publicado em 2001, que a data onde o anticristo deveria aparecer com poder pelo calendário da Irmandade seria 2006. Ele registra até mesmo a idade que o tal anticristo teria, 36 anos. Agora vamos ao próximo livro do Mastral, lançado em 2002, chamado Guerreiros da Luz. Apesar da proposta desse livro ser contar o que aconteceu com o Mastral após ter saído do tal grupo satânico, no final do livro os autores contam alguns episódios que teriam acontecido quando ele ainda estava no grupo.
E o que chama a atenção é que esses episódios têm um caráter corretivo em relação ao que foi contado no livro anterior. Então, nesse trecho em que o Mastral conversa com o satanista, ele pergunta sobre a data de 2006. E olha a resposta que ele recebe. Abre aspas. O vírus é para 2006 então. Resposta. Não. Já dissemos que o anticristo vai aparecer em 2006, mas isso não significa que ele vai governar desde essa data. Não é assim que funciona, num passe de mágica. Ele tem que aparecer, tem que ganhar credibilidade, projeção política, ascender. Isso leva seu tempo. Ele só vai assumir o poder definitivamente como governante mundial bem mais tarde. Fecha aspas. Ou seja, 2006 não é mais o ano em que o anticristo assumiria segundo o calendário da Irmandade. O ano passa a ser agora, abre aspas, bem mais tarde, fecha aspas. Olha que interessante. O livro anterior diz claramente que 2006 seria o ano em que ele assumiria com poder, dando solução para uma crise global. O termo poder é usado com P maiúsculo, o mesmo P maiúsculo usado nesse novo livro para dizer que ele só assumirá, entre aspas, bem mais tarde. Aí seguimos com a nossa história quando o Mastral, após ter sido apresentado ao tal anticristo, descobre que ele será um dos homens mais próximos do cara. Olha o que tal satanista fala. Abre aspas. Você só verá de novo esse homem em 2006. Até lá é tempo de você se preparar. Fecha aspas. Ok, então no livro de 2002 já não é mais 2006 o ano em que o anticristo tomará o poder. Agora o ano é bem mais tarde, sem data definida, e 2006 é só um ano importante. Beleza. Aí vamos ao próximo livro do Mastral lançado em 2005, chamado Rastros do Oculto. Olha o que esse novo livro diz sobre as tais datas do calendário satânico. Ele começa a falar sobre janelas em que seriam abertas para liberar demônio, umas coisas assim. E ele cita novamente 2006 como uma das datas importantes. Surge uma nova data que até o momento era inédita, que é o ano de 2013. Então, abre aspas. Essa minoria de janelas libertará demônios cada vez mais poderosos das profundezas do abismo. Em 2006, mais 9 serão abertas, e as últimas 9 em 2013. Fecha aspas. Então, nos livros lançados anteriormente, ele não lembrava ou tinha esquecido da data de 2013. Ele só citava 2006. Agora, no livro lançado em 2005, que já está chegando 2006, né? Aí tem que surgir uma nova data, e a data é 2013. E vamos ver onde isso daí vai dar. Agora eu chego em uma entrevista que ele deu a algum veículo de internet antes de 2010. Eu não consigo precisar a data porque essa entrevista foi publicada no Scribd em 2010, mas não tem a data exata de quando ela foi feita. Mas para o nosso propósito, basta saber que ela é anterior a 2010. Então perguntam para ele, quem é o anticristo? E aí ele responde, não sei, não sabemos quem ele é ou quando certamente ele se manifestará. Então, assim, o mesmo anticristo que ele disse ter conhecido pessoalmente, ele não sabe quem ele é. E o mesmo anticristo que ele disse que se manifestaria em 2006, com 36 anos, ele diz também que não sabe quando ele se manifestará. Tá certo. Aí ele diz aqui que, pelo calendário do satanismo, pautado em sua lógica numerologia cabalística, seria o ano de 2013 para o início do governo do anticristo. E aí ele volta para aquelas datas. 2002 tudo deve ser preparado para o governo mundial. 2006 o anticristo deveria começar a aparecer publicamente. E em 2013 o início de seu governo. E no final ele termina aqui falando sobre Obama. Obama, um fenômeno de influência e votos, é o 44º presidente americano. Seu sucessor, provavelmente indicado por ele, será o 45º e iniciará o comando em 2013. Então vamos lá. Ele diz aqui não conhecer o anticristo, sendo que ele havia dito ter sido apresentado a ele. Então agora ele diz que pelo calendário do satanismo seria o ano de 2013. Então no primeiro livro, pelo calendário do satanismo, era 2006. Depois virou um ano bem mais distante, indefinido. E agora, numa entrevista anterior a 2010, ele diz que agora a ênfase é 2013. Então, mais uma vez, o início do governo do anticristo pelo calendário do satanismo passa a ser 2 ou 3 anos após a declaração do Mastral. Entenderam como funciona? Se você perguntar para ele hoje, ele sempre vai te falar uma data daqui 2 ou 3 anos. É sempre assim. Detalhe, ele especula que o sucessor do Obama seria indicado por ele e seria o 45º americano e tomaria o poder em 2013. O que aconteceu em 2012?
Obama se reelegeu, não indicou sucessor e ele foi sucedido pelo adversário Donald Trump em 2016. Engraçado é que tem um vídeo no canal do Mastral de 2016 chamado Eleições Americanas, 3 anos depois da data em que o suposto calendário da Irmandade disse que surgiria o anticristo, que ele diz que previu a eleição do Trump. Tá certo. Então, depois de ter feito essa viagem no tempo, no histórico das falas do Mastral sobre o tal calendário da Irmandade para o surgimento do Anticristo, vamos voltar agora a 2021 e ouvir mais um trecho da entrevista do Mastral sobre o assunto. Fiquem de olho no presidente, olha sempre o vice. O negócio é o vice, porque quando tem uma eleição presidencial, todo mundo vai atacar o presidente. Né? Vai atacar, vai descafunchar a vida, o debate, isso aqui. Ninguém nem sabe quem é o vice. Aí depois, se aquele cara lá, o principal, ele cai, o vice assume. O vice assume, né? Pois é. Então esses 8 caras que foram treinados, porque segundo as profecias, então o anticristo já deve estar por aí. Já deve estar por aí. É mesmo? Eita porra, ai meu Deus. E aí dessas 8 caras que estão sendo... São 9 treinados. 9 treinados. Qual que é vão escolher um por quê? Vão escolher pela maior capacidade de influência dele. Por exemplo, o genro do Trump, ele tem uma capacidade de influência muito grande. Ele está sendo um grande protagonista para estabelecer a paz no Oriente Médio. Está sendo positivo. O Trump, por sua vez, está preparando aí chega a ser um golpe, uma manobra para retomar o poder em agosto desse ano. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas ele já cantou a bola. Já cantou a bola. Mas você sempre tá tentando ver quem pode ser ou não? Não, eu sei quem é. Né? O quê? Não, mas eu não posso falar, porque aí eu tô queimando as pessoas, entendeu? Não, mas como assim? Não, não posso. Isso é informação que a população mundial tem que saber. Não. Eu não sei nem falar agora, cara. Porra, você sabe. Exclusivo. Mas é o seguinte, se eu falo quem é, eu tô tirando a oportunidade daquela pessoa se converter. Porque aí vai todo mundo olhar para aquela pessoa com mau olho. Pô, aquele ali é um satanista, o anticristo, o escambau, né? Então, assim, eu prefiro que aquela pessoa tenha oportunidade de conhecer a Deus e mudar a rota dela. Fora do ar você pode falar pra gente. Fora do ar. Tá. Fora do ar. Mas você não pode nem dar uma dica, assim. É brasileiro ou não? Não. Tem brasileiro que dá apoio. Veja bem, tem uma equipe de apoio também, né? Tem equipes de apoio. Né? O anticristo brasileiro seria demais, né? Não ia rolar o apocalipse, não ia acontecer. Cara, não ia ter verba para fazer as coisas. Ia desviar as verbas, ia atrasar pra caramba. E ninguém acredita muito no brasileiro, né? Não ia ter moral. Imagina, ele vai falar, vamos começar a última guerra. O cara vai planejar, vai tudo errado, não vai... Cara, não ia rolar. Mas é americano ou não? Tem americano também. Não, mas em si, a pessoa. É a pessoa. Não, são 9. Você sabe um dos 9. Você sabe alguns, é isso? Eu sei alguns. Tá. Que eu tenho certeza. Eu acho que eu sei um também. Que ele até falou no Filho do Fogo, eu teve um vídeo meu chamado Filho do Fogo, Profecia Cumprida. Tá. Né? Que eu relatei que um dos 9 veio no Brasil, né, em 2006, que era uma data importante para eles. Pesquisa aí. E ele veio bem próximo do 31 de outubro, que ia ter uma cerimônia satânica aqui. Eita. Então ele veio especialmente para isso. Então ele veio, deu uma parecida, só que você não acha, você acha uma notinha muito pequena, saiu na revista Veja, uma tirinha assim, né? Al Gore veio no Brasil. Assim, uma coisinha pequena. Opa! Entendeu? Uma coisinha pequena. Então olha a série de apontados aqui. O genro do Trump, o Al Gore. Sabe quais deles tinha 36 anos em 2006, a idade que ele havia dito que o anticristo deveria ter nessa data, lá no primeiro livro? Nenhum. Então no mesmo vídeo o Mastral diz, eu sei quem ele é, são 9, sei alguns dos 9, confuso. Assim, meu propósito mostrando essa salada toda não é apenas expor as contradições entre os livros do Mastral, mas o padrão típico de previsão e ressignificação que há em praticamente todas as seitas e crenças apocalipticistas. Eles sempre lançam uma data para um evento apocalíptico, essa data falha e eles ressignificam a data, ou seja, eles atribuem um outro significado ou associam a mesma data a um outro evento, ainda que esse evento seja invisível ou impossível de checar.
Então há diversos acontecimentos nesse padrão durante a história da humanidade. Eu vou citar aqui 2 bem ilustrativos. Um é o grande desapontamento do William Miller. Para quem não conhece essa história, o William Miller foi um pastor e pregador batista americano que, através de cálculos usando profecias dos dias do livro de Daniel, ele chegou à conclusão que a volta de Jesus aconteceria entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. Diversas pessoas venderam os bens e abandonaram tudo para aguardar esse evento. Como não aconteceu, um discípulo dele chegou à conclusão de que ele havia feito um cálculo errado, fez uma suposta correção e chegou à data de 22 de outubro de 1844. Como novamente não aconteceu e Jesus não voltou, o que eles fizeram? Essa data ficou conhecida como o dia do grande desapontamento. E qual foi a reação das várias pessoas a esse grande desapontamento? Você acha que eles aceitaram que erraram? Que não deveriam ter feito esse tipo de cálculo, ou que não fazia sentido calcular isso? Você acha que esse pessoal se arrependeu? Não, é pelo contrário. Diversos movimentos eles ressignificaram essa data, entre esses movimentos os atuais adventistas dos sétimos dias, e concluíram que Jesus não voltou, mas que nessa data ele moveu-se de uma região do céu para outra. Portanto, não era a data que estava errada, mas eles que haviam entendido o significado de maneira errada. Ou seja, eles sempre estão certos, mas a mudança que foi invisível e ninguém conseguiu perceber. Então, até hoje existem diversos movimentos descendentes desses milleritas que seguem com essa crença. Outro exemplo é o do Charles Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, que, revisando cálculos de um adventista chamado Nelson Barbour, ele concluiu que Jesus voltaria fisicamente em 1914. Quando chegou 1914 e Cristo não voltou fisicamente, eles mantiveram a profecia. Afinal, tinha iniciado a Primeira Guerra Mundial, então devia ser o começo do fim, né? Passou mais alguns anos e eles decidiram que o que tinha acontecido em 1914, mais uma vez, era uma mudança invisível. Jesus ele teria iniciado o seu reinado na Terra nesse ano, mas de forma invisível. Então é mais uma data que ganhou outro significado. Em algum momento o grupo estabeleceu a doutrina de que as pessoas que estavam vivas em 1914 veriam a volta de Jesus. Mas dos anos 90 para cá, essa doutrina da geração de 1914 também perdeu a força, né? Afinal, quantas pessoas que nasceram em 1914 ainda estão vivas até hoje, né? E para quem tem dúvida de que essa forma do Mastral falar e agir é bem parecida com esse padrão de previsão e ressignificação, ouça esse trecho de vídeo em que, de forma bem millerista, o Mastral faz alguns cálculos de anos usando interpretações bíblicas bem descontextualizadas. Agora vai ter uma outra pandemia, pior que essa, lá para final de 2023, se o calendário da Irmandade estiver certo. Ah, isso que você está falando é baseado nesse... Sim, eles têm um calendário. O que é esse calendário? Tem um nome esse calendário? Não, é um calendário que eles têm. Um calendário do quê? De ações? De ações para preparar a plataforma para a vinda do anticristo. Tem uma série de fatores que tem que acontecer para o anticristo vir e governar. E quais são essas ações que já foram implantadas e as que vão ser... Quer ver um exemplo? Vamos. Pensar um exemplo. Donald Trump foi o 45º presidente norte-americano. Tá. Né? 549, satanismo, abraço 9, para eles é um 9. Eles modificaram a Kabbalah e transformaram essa numerologia cabalística satânica. Então, era um cara importante. Trump, então, é uma pessoa que tinha que fazer algumas coisas, né? Tinha que cumprir um papel. O que o Trump fez? Primeiro ele deu uma cutucada, ele cutucou a onça com a vara curta, tacou o Irã lá, né? Matou o cara lá que o pessoal tá meio assim, né? Aí ele pega a embaixada e transfere para Jerusalém. Já também criou outro problema. Outro problema. Cidade Santa, 3 religiões lá dentro. Outro problema. Aí o genro dele faz articulações de paz, ele conseguiu fazer algumas articulações bastante delicadas e difíceis, né? De tirar a Síria como ameaça, por exemplo. No entanto, se ocorrer uma guerra, né, contra Israel, os Estados Unidos sendo aliados, eles vão proteger Israel. E aí aquele grande problema lá do domo, onde eles querem fazer o terceiro templo. O domo? É o Domo da Rocha, lá onde hoje tem uma mesquita. Ah, tá. Seria o Templo de Salomão, tá sobre essas... isso? É ali que tem que construir o terceiro templo. O que acontece? Quando terminou a Segunda Guerra, a ONU então desenhou, né, o Estado de Israel. Só que nesse desenho tirou uma parte importante para eles, né, porque os judeus sempre habitaram a região da Palestina. Então eles tinham direito àquele pedaço que foi o Templo de Salomão.
né? Mas o recorte foi errado ali. Aí Jesus ele fala, e também Mateus 24, olha para a figueira. Figueira é uma alusão a Israel, né? Você vê que com tanta folha para se cobrir, Adão se cobriu com figueira, cobriu o pecado. Aí Jesus amaldiçoou a figueira, então amaldiçoando o quê? O pecado do povo, né? Não está dando figo, mas não é porque ela não dava figo, porque não está dando frutos. Esse povo tá no pecado. Ele fala, quando a figueira, os ramos estiverem tenros, estiverem verdinhos, é chegado o verão e eu estou às portas. Então, e ainda ele fala, não vai passar essa geração sem que isso aconteça. Geração. Uma geração bíblica, fala no Salmo 90:10, em Mateus 1:17, uma geração tem 70 anos. Então Israel, formada em 48, 2018, deu 70 anos. 70 anos, uma geração bíblica. Deu uma geração bíblica ali. Tá. Só que no meio disso, nós tivemos muitos sinais dos céus. Quando Israel torna-se nação, lua de sangue no céu. Bem no... é isso? Aquela lua vermelha. Tá. Formou lua de sangue. Guerra dos 6 Dias, em 67, onde Jerusalém é anexada a Israel. Lua de sangue de novo. Depois, entre 2015 e 2016, nós tivemos 4 luas de sangue seguidas, né? Nesses 2 anos. O que é muito raro, né? Você ter essa quatríade, né? De luas de sangue. E aí, depois disso, né? Chegamos em 2018. Daqui para cá, nós estamos vendo coisas acontecendo. 2018, 2019, começa a Covid-19, começa as coisas, e aí o Bill Gates ele quer implementar essa vacina até segundo semestre de 2023. Se vier uma nova pandemia, todo mundo vai aceitar a vacina. Claro, tá todo o ambiente propício para isso. Todo mundo vai ter a marca, vai aceitar a marca, porque se não aceitar... A velha ideia do Miller e do Russell de fazer cálculos com anos baseados em sinais segue na teologia do Mastral. Misturado com esse suposto calendário satânico que tanto muda ao longo dos anos. E para terminar esse vídeo, eu coloco aqui um trecho onde o próprio Mastral critica essa ideia de previsões. Dá uma olhada. Recebeu dinheiro. Ninguém foi para lá. Desviaram todo o dinheiro. Quer dizer, tem muita corrupção. Falaram que Jesus ia voltar em 2007. A Valnice falou. Depois falaram que ia ser em 2017. A Neuza falou. Não adiantou nada. Né? Quer dizer, falaram que o mundo ia acabar em 21/12/2012, não sei se você lembra disso, calendário Maia. Fizeram o bug do milênio, mó terror no bug do milênio, não aconteceu nada. Né? Fizeram um louvor profético dia 6/6/2006, não aconteceu nada. Então a gente vê o seguinte, falaram que Marina ia ser presidente, falaram em altar, a Valnice falou em altar, Marina será presidente da República, não foi. Então a Bíblia diz, em Deuteronômio 18:22, que se um profeta falar alguma coisa e aquilo que ele falou não acontecer, não tenha medo, não tenha receio desse profeta. Esse profeta falou mentira, não segue esse cara. E o povo continua seguindo. Porque tem memória curta, né? É isso aí. Sigam esse conselho aí final do Mastral e não sigam esse pessoal que inventa datas e nunca acerta.